Jesus, amigo, temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Lidas e pesares, e na vida a tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. Desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Olá, queridos irmãos da Igreja Cristã Evangélica Cristo é Vida em Benevides. Que saudade de cada um de vocês. Se pudesse ultrapassar essa tela, eu gostaria de pegar na mão de cada irmão, de abraçar cada um de vocês e realmente matar a saudade pessoalmente dos irmãos. Vontade de reunir, vontade de estar louvando junto na igreja. Eu creio que isso tem sido importante e quando realmente retornarmos, vamos estar com mais desejo de louvar. Os nossos louvores serão maiores, mais intensos. Vontade de ouvir a palavra de Deus pessoalmente, né? Infelizmente, nesse momento não podemos fazer isso, né? Estamos aí nessa fase de quarentena e de isolamento, mas não vemos a hora de poder passar tudo isso e voltarmos a congregar e termos os cultos normais na igreja. Eu quero agradecer a liderança da igreja, ao pastor Valdeci, pela oportunidade de poder
compartilhar com os irmãos uma reflexão da Palavra de Deus, uma mensagem da Palavra de Deus, tá? E eu quero fazer isso nesse momento, quero trazer uma palavra que possa fortalecer, animar os irmãos, uma palavra que venha realmente desafiar nesses tempos difíceis, a ter uma plena confiança no nosso Senhor, de que tudo isso está no seu controle, é propósito, e Deus na sua soberania, já sabendo de tudo isso, já proveu recursos visuais para que a gente, nesse tempo, pudéssemos continuar ouvindo a sua palavra, continuar tendo relacionamento, ainda que online, mas podemos ver, saber como estão as coisas, né? Então, isso é graça, soberania de Deus, nós devemos fazer o bom uso dos recursos que Deus tem nos dado para esse momento. Nesses dias de enclausuramento, né, em que você tem sido convidado ou incentivado a permanecer em casa, a obedecer à quarentena, tendo em visto aí o perigo da pandemia, né? Eu creio que tem sido um tempo muito oportuno de Deus para que a gente possa possamos nos voltar para a sua palavra, né? Poder ter mais tempo para ler, para pensar e para meditar junto com a família a respeito do que o Senhor tem a nos ensinar e o que o Senhor tem deixado na sua palavra. Isso tem sido importante nesse momento, né? Acho que isso é um alimento, isso é o que nos fortalece, é o grande privilégio que nós temos, diferente daqueles que não conhecem a Deus e que provavelmente fazem um monte de outras coisas e pouco se voltam para a palavra. No entanto, também podem acarretar em alguns perigos, né? Nós temos tanta gente falando, isso é bom, lives e tudo mais, pregações, e às vezes alguns chegam até a ter o pensamento de se sentir saturados por tantos ensinamentos. Mas dentro desses ensinamentos, nós também devemos ser seletivos com aquilo que ouvimos a respeito da palavra, a respeito daquilo que está sendo ensinado, né? E devido a essa demanda grande, muitas coisas negativas podem ocorrer. O fato de você também, às vezes, estar parado em casa, não reunir na igreja ou com os irmãos, e às vezes pode cair também naquela banalidade, né? A palavra pode até se tornar algo que não seja mais, pode até perder o sabor, a beleza no meio dessa parada, no meio dessa demanda grande de pregações, de ensinos e de coisas que têm sido oferecidas. Não é esse o propósito. Nós queremos sim compartilhar e que você seja alimentado com a palavra. Queremos que você aproveite o tempo que você tem em casa, às vezes, e fazendo nada, ou muito tempo na frente da televisão. Eu estava vendo no WhatsApp, talvez você já tenha visto também um quadro, né, onde de um lado está um computador com notícias ruins, um monte de gente lá, né? E do outro lado um senhor sentado com a Bíblia, só ele com a Bíblia. De fato, né? Temos corrido para a TV, para as informações para saber do corona, de óbitos, de infecções e tantas coisas, e esquecemos de buscar a segurança da palavra de Deus. É fundamental a gente não esquecer disso. Eu queria falar com você, neste momento, sobre um texto muito bem conhecido, e não vou falar nada diferente, vocês não precisam, vocês só precisam da palavra de Deus, mas um texto que tem chamado a atenção nesse tempo para mim, né? Quero ler em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 17, um texto bem conhecido da palavra de Deus. É um texto que tem chamado a minha atenção. Quero falar hoje sobre o valor da palavra, o valor das escrituras com você. Por que eu pensei nisso, que me ocorreu essa semana, né? Semana passada, aqui no seminário, nós temos um grupinho de alunos, grupos de alunos, que nós somos responsáveis de discipulá-los.
cada missionário, membro da equipe do Palavra da Vida, homens e mulheres, ficam com um grupo, né? Eu tenho um grupo de 4 jovens que eu faço o acompanhamento mais de perto. A minha esposa tem um grupo de 6 meninas que ela faz um acompanhamento mais próximo, se tornam quase da nossa família, né? E agora, com tudo isso, metade do meu grupo saiu e metade ficou. Então eu estou com 2 alunos, tem sido muito bom. E um dos alunos, ele é de origem indígena, veio de uma tribo Guajajara, ali de São Luís. Mas o que me chamou a atenção foi o que ele compartilhou. Nós perguntamos para ele a respeito da família dele e ele falou que veio de um lar cristão, indígena, né? Mas ele compartilhou como sua família veio a conhecer a Cristo, como a família chegou a conhecer o Evangelho. E ele compartilha, há muito tempo atrás, com alguns missionários, chegaram lá para fazer a tradução da Bíblia. Traduzir a Bíblia para o dialeto, para a língua, né, da tribo, dos Guajajaras. E ele fala que eles escolheram 4 indígenas para poder estarem junto nesse processo nesse processo de transição, de tradução da palavra de Deus para a língua deles. E um desses era o pai desse aluno. E ele fala como o pai dele começou a ver nesse processo de tradução. O pai dele teve muito contato com a palavra, ele e esses 4. E ao fazer a tradução, ao conhecer a Bíblia, ao ler, ao ver todo o processo de tradução, o pai dele foi alcançado pela palavra de Deus. Só nesse processo de conhecer e vendo e traduzindo e conhecendo a verdade, ele foi transformado pela palavra de Deus. E não só ele, mas os outros 3 também fizeram isso, né? E como isso foi importante, fortaleceu a vida deles, esses 4 homens, depois que fizeram esse processo indígena, por onde eles iam, eles eram respeitados, e o aluno dizia como a vida deles transformou e impactou a vida de outras pessoas, porque elas olhavam e viam o testemunho da vida deles. Olha que interessante. Fiquei pensando, né? Somente por eles traduzirem, o contato com a palavra, só de traduzir, de ler e ver como isso foi transformador na vida deles. Queridos, a palavra tem valor. A palavra de Deus tem valor. As Escrituras Sagradas é algo precioso e nós precisamos entender isso. Por isso eu quero compartilhar 2 aspectos ligados à palavra de Deus com você, que eu vejo aqui nesse texto. Tá? Esse é um texto com muito ensinamento, muitos princípios. É um texto que exalta a palavra de Deus, né? Como todo 2 Timóteo, Paulo tem um cuidado com tudo isso, e é disso que ele está falando, é a sua última carta, está escrevendo preso, né? Numa quarentena forçada ali, está escrevendo para Timóteo e conhecendo o contexto que ele está, e ele fala, eu gosto de como John Stott faz o resumo de 2 Timóteo, quando ele fala que Paulo estava dizendo para Timóteo: guarda o Evangelho, 1º capítulo, fica firme no Evangelho, 2º capítulo, sofre pelo Evangelho, 3º capítulo, e o 4, prega o Evangelho. 2 Timóteo está ligado com essa questão da palavra, do Evangelho, das Sagradas Escrituras. Eu vou ler aqui o texto, 2 Timóteo 3, 14 e 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que texto magnífico! O valor da palavra nós vamos ler aqui, né? É conhecido dos irmãos, e o próprio
a própria introdução, o próprio tema aí, você vê que está falando a respeito da inspiração, do valor da palavra, e nós vemos isso relacionado aí, né? O valor da palavra e o propósito da palavra. O versículo 17 vai falar que para que o homem de Deus seja perfeito, esse é o propósito da palavra. O versículo 14, né? O versículo 15 fala que Timóteo aprendeu sobre a salvação através da palavra. É a palavra, através da palavra que vem o conhecimento da salvação. É através da palavra que vem o aperfeiçoamento do cristão. Por isso, a nossa grande ideia, que eu quero que os irmãos lembrem, além do tema, a palavra de Deus, mas uma coisa bem simples, que nós não podemos esquecer. A palavra de Deus é essencial, fundamental para a salvação e o amadurecimento espiritual do cristão. A palavra de Deus é essencial para a salvação. Por isso que o Senhor mandou nos pregar. E ela também é essencial, fundamental para o amadurecimento do cristão. Essa verdade está resumida aqui nesse texto a respeito da palavra de Deus. E os dois aspectos que eu quero enfatizar nesse texto a respeito da palavra de Deus são bem simples. Tá? São bem simples. Está relacionado com o transmissor, aquele que transmite a palavra, e está relacionado também com o autor da palavra, da onde veio e quem é o dono da palavra. São dois aspectos da palavra que eu queria enfatizar pensando nisso com os irmãos, né? O primeiro aspecto enfatiza a relação da palavra com o transmissor. Tá? O primeiro aspecto é a relação da Bíblia, das Sagradas Escrituras, da palavra, com o transmissor, com aquele que comunica, com aquele que evangeliza, com aquele que ensina, que prega a palavra. Olha uma relação importante e fundamental, e um cuidado que nós devemos ter com isso. A relação da palavra com aquele que está ensinando, com aquele que prega, que transmite, com o transmissor. O pastor, eu, você que evangeliza, você que ensina. Olha que importante. Paulo diz, tu, porém, ele está falando para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. O versículo 15, que desde a infância sabes a sagrada letra, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Olha que coisa importante que nós aprendemos aqui. É claro que nós sabemos da importância da palavra, do propósito da palavra, como o texto fala aqui. Mas eu quero enfatizar essa questão aqui do relacionado ao transmissor, aquele que transmite a palavra de Deus. Porque Paulo nos traz uma ênfase interessante aqui para Timóteo. Ele está preso, ele está falando num contexto onde existia falsos apóstolos. O capítulo 3 fala desses falsos apóstolos, fala que eles eram enganadores. Se você ler o capítulo 3, você vai ter uma descrição: traidores, atrevidos, infatuados, inimigos de Deus, que enganavam os outros, né? Estavam enganando e sendo enganados, com ensinos errados e tudo mais. E Paulo diz para Timóteo, permanece naquilo que tu aprendestes e que fostes inteirado. Não só aprendeu, mas a ideia de inteirado é de inteiro, né? Teve um discipulado, um acompanhamento, um ensinamento completo da palavra. Ele diz assim, permanece naquilo que tu aprendeste, mas a ênfase que eu quero dar, quando ele diz, sabendo de quem o aprendeste. Paulo está falando dos transmissores, que transmitiram a palavra de Deus para Timóteo. Ele reconhece a importância de tudo isso. E nós bem sabemos quem são esses transmissores. Se você retornar para o início de 2 Timóteo 1, versículo 4, Paulo vai falar, versículo 5, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesmo que primeiramente habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice. Então, a mãe, a avó, os ensinamentos que foi dado para ele, Paulo diz que eram sinceros porque ele conhecia a mãe e a avó de Timóteo. E o cuidado que eles tiveram para transmitir esse ensino.
E também no capítulo 2, versículo 2, o próprio Paulo diz: e o que da minha parte ouvirte. O capítulo 3, versículo 10, tu, porém, tens seguido de perto meu ensino. Quem foram os transmissores da palavra para Timóteo? O apóstolo Paulo é o filho na fé, ele ensinou e queria que Timóteo transmitisse isso a outros homens, ensinou para ele, e os seus pais, no caso aqui, a mãe e a avó, né? Foi um legado que a avó e a mãe deixou para ele, ensinaram, e por isso que Timóteo diz aqui, né? Aprendeste, sabendo de quem o aprendeste. Por que a questão dos transmissores é importante? Por que aquele que transmite deve considerar isso? Irmãos, porque o respeito da palavra tem uma ligação grande, né? O respeito à palavra tem uma ligação com a credibilidade de quem está ensinando. Se quem está ensinando tem credibilidade, isso dá mais peso. Não que a palavra vai perder a sua essência, a sua pureza, a sua natureza, mas se você ouve de alguém que tem um testemunho correto, que tem uma vida correta, uma vida santa, uma vida piedosa, isso vai dar peso para a sua palavra. Não é aquela ideia, né, de que ouve o que eu ensino, né, mas não pratica aquilo que eu pratico, porque a minha vida não está correta. Não, tem ligação direta. Por isso que nós devemos ter o cuidado, né, de viver a palavra, de viver aquilo que nós ensinamos para não escandalizar, para que mais tarde o outro não possa dizer: não, ele estava ensinando, mas ele não estava vivendo a palavra. Então, meu querido, o respeito à palavra tem ligação com a credibilidade daquele que ensina. Paulo está dizendo: você sabe de quem aprendeu. Não foi desses falsos profetas, foi da sua mãe, que tinha uma fé verdadeira, foi da sua avó, que tinha uma fé sincera, foi de mim, que estou preso e sofrendo pelo Evangelho. A palavra ensinada pelo transmitor é a palavra que leva à salvação, versículo 15, e que desde a infância os sábios as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. O transmissor que nós ensinamos é para levar essas pessoas à salvação. Lembre-se que a salvação vem pela fé, e a fé por ouvir a palavra de Deus. Tá? Tem uma ligação muito grande com isso. A palavra, as escrituras que eles tinham aqui, era o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento todo indicava, apontava para quem? Para Cristo, a salvação. Por isso que ele está dizendo que o que ele aprendeu, as sagradas escrituras, tornou ele sábio, ele entendeu a salvação. Olha que ensinamento da palavra, né? Nós que comunicamos, como é a nossa vida? Como é que nós estamos ensinando? Como é que nós estamos vivendo? Estamos ensinando para os nossos filhos, estamos pregando, evangelizando. Será que eles vão dar credibilidade no que nós ensinamos, olhando para a nossa vida? Né? Será que mais tarde as pessoas vão, o teu discípulo, né, aquele que você ensinou a palavra, ele vai acreditar na verdade, não só porque ela é verdade, mas pelo seu testemunho de piedade e compromisso com a palavra. Então, o primeiro aspecto aqui que eu enfatizei, né, é a relação da palavra com o transmissor. Dá respeito, né? A palavra, a maneira, a vida que nós temos. E nós estamos transmitindo, ensinando a palavra de Deus. Rapidamente ainda, o segundo aspecto, se o primeiro estava ligado da relação da palavra com o transmissor, o segundo aspecto enfatiza a relação da palavra com o autor da palavra. Né? Se por outro lado é importante aquele que transmite o seu testemunho, né, de vida, ser diferente daqueles que estão adulterando a palavra, pelo outro lado é fundamental a relação do autor da palavra com o seu autor. Saber quem é o autor. Né? Lembra que nós falamos, a palavra de Deus é fundamental para a salvação e para o amadurecimento espiritual do cristão por causa disso. Tem uma relação direta com o autor. E olha o que Paulo fala aqui no versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, Olha a relação da palavra com o seu autor. O autor da palavra, o autor da Bíblia, nós sabemos quem é. E é importantíssimo para o valor da palavra nós sabermos disso.
algumas verdades importantes nesse texto aqui. Primeiro, esse texto é usado, né, para defender essa questão da autoridade da Bíblia. E a primeira lição que nós devemos ter aqui é que toda a Escritura é a palavra de Deus. Não é parte da Bíblia. Né? Muitas pessoas aí estão distorcendo isso. Alguns querem tirar parte dizendo que não são inspiradas ou que são histórias, que são mito. E muitos, com essa visão, tentam tirar a autoridade, principalmente de texto como Gênesis, de 1 a 11, que são textos fundamentais para entendermos a vida, para entendermos o casamento, a relação com o Senhor. Né? E muitos outros textos que são tidos, né, por aí, como se a Bíblia só tivesse parte, né, que existisse partes que não é inspirada e não é a palavra de Deus. Toda a Bíblia, o que nós temos, ela é inspirada por Deus. E a inspiração foi o processo que Deus usou para nos trazer a sua palavra. O texto diz: toda a Escritura é inspirada. O que é a inspiração divina? Você já deve ter ouvido, mas é importante lembrar disso. A inspiração, a ideia da palavra, né? A palavra no original, ali a palavra no grego é theopneustos. Significa o quê? Soprada por Deus. Né? Que Deus falou aos profetas, aos discípulos. Deus usou homens em suas personalidade, em suas faculdades normal, e Deus usou a inspiração para revelar a palavra de Deus. Esses homens não entraram em transe, mas eles foram guiados por Deus. Foi Deus que guiou para que eles escrevessem, revelassem e trouxessem a sua palavra. Ela é toda a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela foi inspirada, esse foi o processo que Deus usou. E nós podemos ver isso claramente, só para confirmar o que dizem 2 Pedro 1,21, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, toda ela, é inspirada, é de Deus. E por que isso é importante? Por causa daquilo que ela vai produzir. Toda a Escritura é inspirada, toda ela. Ela foi inspirada, foi Deus que usou os homens. Por que Deus fez isso? Olha a relação do autor da palavra. Porque o fim principal que ele fala aqui, né? Uma vez que foram salvos pela palavra, também esses irmãos, como fala no versículo 16, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, e útil, quero enfatizar aqui, né? Além do aspecto da abrangência, toda a palavra, de como Deus fez essa transmissão da sua palavra através da inspiração, mas também o propósito disso, útil. A palavra é para produzir algo que é positivo na vida de quem aceitou o Senhor. É para que, versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Lembra que eu falei no começo? A palavra de Deus é fundamental para a salvação e o amadurecimento espiritual do cristão. Queridos, a palavra foi inspirada por Deus. Se ela foi inspirada por Deus, nós temos 3 palavrinhas que são importantes aqui. É a questão de que a palavra de Deus é inerrante, porque Deus é inerrante, então a palavra de Deus não tem erro. A palavra não contém erros, a palavra é infalível, todos os seus ensinamentos, todos os seus pressupostos não falham, o que o Senhor ensina não falha, e por último a palavra de Deus também é suficiente. Tudo o que nós precisamos saber para termos um relacionamento perfeito com Deus e a vida eterna está aqui na palavra. Nós não precisamos de outros recursos, nós não precisamos de outros livros, só precisamos da palavra de Deus. E é através dela que vem o resultado. Ela que vai nos tornar, nos aperfeiçoar para sermos verdadeiros servos de Deus. A palavra de Deus é importante. Nós devemos valorizá-la. A salvação vem mediante a palavra. O amadurecimento e o crescimento vem mediante a palavra. É uma relação forte que tem. Por isso, meus queridos,
você comunicador, nós como comunicadores, transmissores da palavra, precisamos ter um testemunho correto. Como está o seu testemunho? Você tem valorizado? Você tem vivido aquilo que ensina? Ensine para os seus filhos, né? Como a avó e a mãe de Timóteo, desde a meninice, e viva isso para que ele possa realmente dar mais peso para a sua palavra. A palavra de Deus, a palavra, as escrituras, a Bíblia é a palavra de Deus, perfeita, sem erros. Devemos confiar, tudo que nós precisamos para saber da salvação estar aqui. E nós não precisamos de mais nada, apenas entender, estudar e praticar. Que você realmente possa valorizar essa palavra. E assim como aqueles índios que só de ler, só de fazer a tradução foram tocados, Deus pode fazer muitas obras transformadoras na sua vida se você buscar e ler a palavra de Deus. Espero que Deus possa abençoar a vida de vocês. Estamos orando para que logo passe esse tempo e a gente possa estar junto. Deus possa abençoá-los aí durante esse período. E muito obrigado pela oportunidade. Amém. Bom dia, família Cristo é Vida. Então, encerrando a nossa EBD, nós vamos... Primeiro eu quero agradecer, pastor Alex, obrigado por ter compartilhado conosco a palavra. Saiba que você e sua família estão sempre em nossas orações como igreja, lembramos dos missionários e naturalmente lembramos e oramos por vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Queremos também, desde já, fazer referência ao aniversariante do dia, na verdade não é nem da semana, é do dia, e é só um, né? O Glauber. Então hoje, Glauber, é o teu dia, que Deus abençoe, que nesse dia Deus esteja contigo, a tua família, e seja um momento muito especial. Agradeço aí a Deus pela vida da irmã Janira, o Ney, que Deus abençoe vocês, e esse teu novo ano, Glauber, que você possa guardar esse ano novo aí bem perto do Senhor, e que Deus te guarde e te abençoe sempre, sempre. Daqui a pouco, então, nós teremos o nosso almoço, né? Vamos ter a nossa tarde para descansar, e à noite, a partir das 18 horas, teremos novamente o culto. Então, que Deus nos abençoe para que todos nós possamos ter condições de voltar e ter esse tempo como igreja aqui reunida, mesmo através desse mecanismo, né? Não é pessoal como é no culto na igreja, mas é um recurso que, graças a Deus, nós temos e podemos nos comunicar com vocês. Então, que Deus abençoe cada família, que Deus abençoe cada um de nós. Nós vamos orar encerrando a nossa EBD de hoje. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque mesmo na distância, como temos a fé no Senhor Jesus, nós podemos ter a comunhão. Agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, lembrando especialmente o Glauber no seu aniversário de hoje, que o Senhor está renovando para ele mais um ano, que o Senhor abençoe a vida desse jovem perto do Senhor, Pai. Abençoa as nossas famílias, guarda-nos, dá-nos a todos um bom almoço, a todos uma boa tarde, e mais tarde à noite possamos estar novamente juntos nesse curto tempo, mas através do recurso que nós temos para a comunhão e para tentarmos a Tua boa palavra. Fica então conosco, guarda-nos, guia-nos continuamente. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.